Oi, gente. Hoje faz 2 meses que eu perdi minha filhinha e eu não tinha ainda vindo aqui conversar mesmo com vocês. Às vezes eu posto algumas reflexões e tem algumas pessoas até que falam: ai, Grazi, é melhor você guardar essas coisas pra você. Acho que agora é um momento mais seu. Ao mesmo tempo tem tantas pessoas que falam: Grazi, nossa, tô sendo tão tocada pelas coisas que você tem falado. E eu tô me permitindo ser eu, sabe? Assim, sorrir na hora que eu quiser sorrir, contar uma piada quando eu quiser contar, fazer meus TikTok da vida, que agora eu aprendi, tô aprendendo, quebrando cabeça. Eu gosto de organizar meus sentimentos através de reflexões, escrever, conversar com vocês, enfim. Tô fazendo o que eu tô com vontade de fazer e me permitindo ser eu. E isso é muito bom. Falar não, sempre tive muita dificuldade de falar não. E às vezes é importante você falar um não, porque ele pode significar um sim para você ou para algumas coisas que você também precisa. E aí eu tenho pensado em algumas coisas que são muito importantes, assim, com relação à nossa caminhada com Deus, sabe? Algumas pessoas falam: nossa, eu fico impressionado com relação à sua fé e tal, tal, tal. Gente, a gente não tem controle sobre nada e a gente é muito pequeno, sabe? E às vezes a gente é muito ignorante de murmurar contra Deus porque a gente não sabe dos desígnios dele para a nossa vida. E eu ouvi uma analogia uma vez muito interessante que falava assim, que na Inglaterra os pastores de ovelhas, eles precisam fazer de vez em quando um, um, um tratamento com aqueles animais, colocando eles submersos dentro de um barril com inseticidas para poder livrar de muitas pragas e tudo mais. E aquilo ali é aterrador assim, para aquelas ovelhas, porque elas são submersas ali naquele barril e ficam só com o focinho assim, a orelhinha para fora. Quando elas tentam sair, os cães pastores latem, elas têm que voltar para aquele barril. E se elas soubessem o quanto que o seu pastor está te livrando, tanto de pragas, insetos e uma série de doenças que ele está livrando elas ao fazer aquele tratamento, talvez seria exatamente o que elas pediriam que eles fizessem por elas. E eu ouvi uma frase certa vez que diz que Deus te dá o que você pediria se você soubesse tudo que Ele sabe. E a gente não sabe. A gente tem uma visão muito limitada das coisas. E eu tô falando isso porque uma coisa que me marcou muito, de tantas coisas que me foram ditas, de tantas frases que me foram faladas, de tantas pessoas que foram estar conosco, né, no velório e no enterro da minha filhinha, parecia uma bonequinha numa caixa. Uma coisa me marcou muito, mas eu não lembrava, porque era muita coisa, muita informação, minha cabeça estava girando, era uma coisa muito estranha. Parecia que em alguns momentos parecia que eu nem estava ali, parecia que eu estava sendo retirada dali, vendo tudo meio preto e branco, e assim, gente, esses meus sentimentos são pra mim, meu Deus, como se eu fosse imune a situações assim, sabe? Tem gente que acha que eu vivo no país das maravilhas, que eu só fico rindo, que eu não tenho problemas, que minha vida é perfeita. Tem muitas pessoas que acham isso. Mas não é verdade, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém é imune a nada. E uma pessoa falou comigo assim, uma pessoa muito querida, falou assim: Grazi, eu orei por você e Deus falou muito no meu coração e eu precisava te levar essa mensagem. E depois teve uma confirmação de que era para ela me falar mesmo. E ela falou assim: olha, Deus falou comigo que você é flor, que você sempre floresceu, independente das estações, mas que Ele está lançando o seu pólen e que a partir desse pólen muitos jardins serão formados. Eu achei aquilo muito
especial, muito profundo. Eu recebi aquilo no meu coração. Mas ao mesmo tempo eu questionei a Deus. Questionei assim. Não é que eu questionei, eu falei assim, Deus, se eu soubesse que às vezes para alcançar muitas outras pessoas, ou para poder, sei lá, ser blogueirinha, que algumas pessoas brincam assim, eu brinco junto, né? E influenciar pessoas, eu precisaria perder minha filhinha. Eu nunca abriria a mão da minha filhinha, de uma maneira muito egoísta. Mas o Senhor não me deu essa opção. E eu te agradeço por isso, porque eu não sei os seus propósitos, não sei o que o Senhor quer alcançar e ela já está alcançada. Eu sempre brinquei que a minha Isa adora Deus. Sempre falei isso. Mas eu não sabia que ela foi feita exclusivamente para isso, sabe? E ao mesmo tempo que dói muito, muito. E é um trem assim, avassalador. Muito. Mas ao mesmo tempo que eu não tenho ela aqui comigo, eu sei que Deus tem seus propósitos e que nada acontece na nossa vida por um acaso e eu confio nos desígnios de Deus para as nossas vidas. E aí eu vindo para cá, para esse lugar maravilhoso que demonstra cada vez mais os cuidados de Deus com a gente nos mínimos detalhes, que é onde eu estou confinada, olha só. Eu senti que eu recebi essa flor de Deus. Eu ganhei essa flor de Deus. E eu fiquei muito feliz quando eu vi essa flor. Eu peguei ela, eu cheirei ela, e ela tem um cheirinho doce, parece até mel. E aí, Deus foi me falando que uma florzinha, gente, vocês não têm noção o tanto de inseto que tem aqui dentro. Eu não conseguia enxergar. Eu tô olhando assim, sentindo, vocês não vão conseguir ver, mas só aqui que eu tô olhando tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas eu tinha contado 12. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí deve ter outros que são muito pequenininhos, alguns aqui. Ai, dá até vontade de jogar longe, que você fica um pouco aflito. E Deus começou a falar que às vezes uma florzinha realmente, olha o quanto que ela alimenta. Só que tem 12 insetinhos, 12. Quem entende, biólogo aí, vai saber muito mais do que a gente. E eu realmente fiquei impressionada. Então eu não sei, gente, o que Deus quer através disso, se esse pólen realmente está sendo lançado, ou quantas pessoas ou não vão ser alcançadas, ou estão sendo através também da minha situação, porque Deus, ele é tão inteligente que ele atua de forma sistêmica. Então a mesma situação comigo, ela tem um impacto, para mim tem um impacto, para você tem outro impacto, para meu marido tem outro impacto, para minha família tem outro impacto, para meus amigos tem outro impacto, para quem eu nem conheço e me acompanha tem outro impacto, para quem nunca nem ouviu falar de mim, às vezes fica sabendo porque alguém conta, porque às vezes sentiu junto, tem outro impacto. E Deus sabe de todas as coisas. E eu quero que vocês saibam disso, porque eu estava lendo o livro de Jó, lendo não, eu li algumas partes, na verdade, porque eu estava pensando que as pessoas ficam assim, aconteceu uma situação com Jó e Deus restituiu tudo em dobro, Deus deu tudo em dobro para Jó, então, como se isso aí fosse a lição que o livro de Jó queria dar. Que Deus tirou tudo dele, Deus restituiu tudo para Jó e que a gente tem que se apegar nisso. Gente, não é isso. Isso não é verdade. Porque eu também falei, como assim? Então tá, Deus deu o dobro de filhos para Jó. Mas os filhos que ele perdeu, eles nunca mais vão voltar. E a dor é uma dor muito grande, entendeu? E aí, eu conversando com o Beto, o Beto falou assim comigo, olha, na verdade, a intenção de Deus não era substituir as coisas para Jó. Na verdade, era restaurar uma dignidade, porque naquela época o homem que não tinha herdeiros, não tinha herança, ainda mais que ele era um homem muito íntegro e tinha muitas posses,
ele perdia a dignidade. Deus restaurou a dignidade de Jó. E o que Deus oportunizou para Jó, acima de qualquer coisa, foi uma intimidade com ele. Uma intimidade muito grande. Vocês acham que Jó não reclamou? Que isso? Jó ficou arrasado. Ele não murmurou contra Deus a ponto de blasfemar contra Deus, de jeito nenhum. Eu também nunca passou isso pela minha cabeça. Mas Jó lamentou muito. Jó chegou a interpretar Deus mal, achando que Deus estava se voltando contra ele, que tudo conspirava contra ele. E Deus chegou para ele, eu vou ler para vocês, falou assim, Jó 38, fala assim, primeira resposta de Deus para Jó. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Eu lhe disse, você chegará até esse ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. E faz uma série de outras perguntas, né? De onde vem a luz e a escuridão? Quem fez a neve e a chuva e as chuvas de pedra? Quem fez a chuva, o orvalho, a geada e o gelo? Você conhece as leis que governam o céu? Quem pode derramar água em forma de chuva? Quem dá de comer aos animais e às aves? Quem fez cada animal com seu jeito de ser? E por aí vai. Tem várias explicações aqui. A partir de Jó 38. Se quiser ler e acompanhar depois. E aí, no fim das contas, de tudo que Jó passa, ele chega para Deus e ele fala assim, ele ora, né? Eu reconheço que para ti nada é impossível. Jó 42. E que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante. É que falei coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Às vezes eu me vejo um pouco assim, sabe? Eu falo, nossa, eu achava que eu era blindada. Não que eu não seja, eu acho que eu sou. Mas eu não sinto. Eu tive que interromper rapidinho, porque eu recebi uma ligação. Vocês acreditam que eu esqueci de pôr no modo avião ou para não receber notificações? Enfim, o vídeo não vai ficar direto, vou ter que editar para juntar ele. Eu queria ter colocado ele direto, mas enfim. E aí, como eu estava falando com vocês, eu achava que eu era blindada. Tipo assim, que tem tantas histórias tão interessantes de testemunhos, histórias tão profundas assim que realmente restauram a nossa fé. E eu não tinha uma história assim para contar e nem queria, não é nesse sentido não. Eu achava que também era bom ter histórias de vitórias para contar, porque as pessoas também precisam de esperança e de ver que não é só levar um tombaço ou ser muito afetado para se reerguer, sabe? Existem várias pequenas coisas e vários pequenos milagres que nos fazem reconhecer a grandeza de Deus e o cuidado de Deus por nós. Mas às vezes outras pessoas precisavam ver que eu tive uma perda grande, assim como precisavam ver Jó. Porque Jó ali era rico, tinha família, era todo bem estruturado e vivia em paz. E aí aconteceu o que aconteceu com ele, dele perder tudo, perder família, perder riqueza, perder tudo. E ele chorava tanto que
os olhos dele tinham olheiras pelo que ele colocava, de tanto que para ele foi avassalador tudo que ele vivenciou. E aí, às vezes é preciso que algumas pessoas também vivenciem isso ou vejam isso. Fala assim, gente, agora eu quero ver ela rir. Não que alguém queira meu mal ou que pensem assim, no sentido de querer realmente ver as pessoas, a desgraça das pessoas. Não é isso que eu quero dizer, não. É porque às vezes a pessoa só te vê rindo, só te vê feliz, fala, quero ver se ela passasse o que eu estou passando, quero ver se ela sofresse o que eu sofro. Já aconteceu de pessoas falarem assim, a Grazi nasceu com a bunda virada para a lua. O pão com manteiga dela, do Gustavo, da família deles, quando cai no chão, cai com a manteiga para cima. Nada acontece com ela. E às vezes é importante algumas coisas assim acontecerem para que vocês vejam que a minha fé, ela não está apegada a nada que é passageiro. Nem a minha própria filhinha que eu gerei com tanto amor durante 9 meses, prestes a nascer. E que não tem nada na medicina até então que justifique o que aconteceu. Nada. A gente mandou a placenta e o cordão umbilical para análise, porque a própria maternidade tem isso de praxe para fazer. E nada justifica o decesso fetal. A minha médica falou que é uma das maiores tragédias da obstetrícia, porque não tem explicação. Eu tinha feito até ecocardiograma fetal por desencargo de consciência, por algumas questões que a gente tinha conversado com a médica do ultrassom, mas que não era nada demais, só um desencargo de consciência mesmo. E o ecocardiograma maravilhoso, coraçãozinho lindo, perfeito. Então não tem nenhuma explicação pelas médicas que nos acompanharam e também pelo diagnóstico que foi feito. Então assim, não é uma coisa que eu poderia falar assim, eu já imaginava, já pudesse acontecer. E mesmo assim a gente sabe o quanto que é dolorido uma perda, independente de qualquer coisa. Mas não, foi como se fosse um cordeirinho imaculado mesmo, entregue para Deus. E então quero dizer para vocês assim que a nossa fé, ela não pode ser firmada em coisas que passam, ela não pode ser firmada em pessoas, em sucesso profissional, em nenhuma das expectativas que a gente cria na vida. Não pode. A maior incerteza da vida é a própria vida. Ela vem com uma neblina que logo se dissipa. É assim que está escrito em Tiago 4. A vida é como uma neblina que vem e logo se dissipa. A gente não sabe de manhã, não sabe nada. Nós não temos controle sobre nada. E agora vocês estão vivenciando isso. Estamos todos vivenciando isso, né? Com essa pandemia, em que quantos planos a gente fez para 2020, quantas expectativas, quantas perdas nós estamos tendo de uma maneira geral. Muitas pessoas com perdas, inclusive, financeiras e emocionais, enfim. Então, gente, eu quero convidar vocês a afirmarem as suas expectativas, a sua vida, o seu alicerce de vida em Jesus, que é a única esperança que a gente tem, que não é passageiro. A Bíblia fala que os céus e a terra passarão, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E é quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração que realmente a gente tem esperança. E como eu falei com vocês, eu não sou forte, eu percebi isso, descobri isso. Eu sou fortalecida em Cristo, mediante a minha fé. E eu quero convidar vocês a pensarem, refletirem sobre isso, sabe? Porque se você se apegue muito à sua mãe, a sua mãe falece, você acaba seu mundo. Se você se apega muito à sua empresa, e a sua empresa fale, você perde seu rumo. Tem quantas pessoas suicidando porque se veem perdidas e não sabem o que fazer. E a gente tem que firmar a nossa vida, a nossa base, aonde a gente consegue dar um sentido para a vida. Sua vida tem algum sentido? Qual é o sentido da sua vida? Você é único, né? Você é único e especial para Deus. Não existe outro você, né? Só você. E você não foi feito sem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida.
Então eu quero convidar vocês a pensarem nisso que eu estou falando mesmo, com o coração. Eu escutei uma música hoje que fala assim: quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece à sua voz? Quem é esse que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é esse que ressuscita os mortos, que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? Enfim, o seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Às vezes a gente fala, mas você fala de Deus de milagre e que Deus, para ele nada é impossível. Por que ele não ressuscitou sua filhinha? Por que quando nasceu, vocês acham que eu não fiquei até o último minuto com a esperança de que quando eles tirassem ela da minha barriga, que ela chorasse? E que eu escutasse o chorinho dela de vida e que fosse um milagre? E com certeza. Mas o maior milagre, Deus já operou em mim. Que é a minha salvação, é isso que eu estou falando para vocês. Que é ter paz em meio ao caos, sabe? Claro que eu sofro, que eu choro, eu sou gente, né? Que corre na minha veia, não é versículo bíblico, é sangue. Mas é uma paz que excede o meu entendimento. Eu nem consigo entender por que às vezes eu sinto paz, mas eu sinto, porque é Deus que proporciona essa paz, entendeu? Então, que o Espírito Santo de Deus, ele entre no seu coração, ele console o seu coração, ele traga entendimento para você e que renove as suas expectativas. Eu estou num projeto Grazi Fênix, vocês sabem disso. Tanto para cuidar do meu corpo, da minha saúde, fazer atividade física, quanto para cuidar da minha mente. Pra vocês terem ideia, comecei na semana passada terapia. Eu achei que seria muito importante para mim, para potencializar. Eu sempre busquei me rever, me ver, me reinventar. E agora, mais do que tudo, de uma maneira potencializada, eu estou fazendo isso. E eu acho que vai ser importante ter um auxílio profissional. A minha colega, que é psicóloga, ela tem uma linha cognitivo-comportamental, que tem muito a ver também com algumas questões que eu quero trabalhar em mim, sabe? Para poder ser uma pessoa melhor cada dia. Eu sem Deus, gente, sem Deus, mas você já é de Deus. Não, eu sou uma pessoa, sou gente. E eu me desumanizo às vezes, porque eu assumo muita coisa para mim, me sinto muito pressionada por mim e pelas outras pessoas, pelas expectativas que eu gero nas pessoas. O fato de eu ser mediadora de conflitos e achar que eu não posso estar envolvida em conflitos como pivô. O fato de eu ensinar comunicação não violenta e agredir no meu falar. Isso tudo tem a ver com a nossa humanidade, sabe? E a gente acha que a gente não pode vivenciar isso porque a gente tem outras questões para poder responder, como essa questão da minha vida profissional, e eu às vezes me achava incoerente, sabe? E aí essa psicóloga, o primeiro contato que eu tive, não tive mais, tive uma sessão apenas, e ela falou assim, vamos substituir o incoerente por humana? Porque você é gente, né? E você está sujeito. Então, tem pessoas que às vezes falam assim, Grazi, mas você errou e você pede desculpa, você errou de novo, você pede desculpa. Será que não banaliza o pedido de desculpa? Eu falo, olha, eu vou errar sempre, porque eu sou gente. E cada situação da vida nos leva a uma reação, a uma ação que pode ofender, que pode agredir. Mas o diferencial que eu quero para mim e que eu acho que o cristão tem que ter e que fez com que Davi fosse visto como um homem segundo o coração de Deus é o arrependimento. Então eu quero muito assim saber que eu sei que eu vou errar, mas que se eu errar, que eu possa reconhecer o meu erro, calçar a cara e sim me retratar. Isso é muito importante. Então não banalize um pedido de desculpas e também não faça também da boca para fora. Que seja de coração, que seja honesto. Atitudes honestas merecem respostas honestas, né? E eu espero que seja bom para mim, eu recomendo também para outras pessoas. Sempre recomendei que as pessoas buscassem cuidar da sua mente, do seu emocional, procurar auxílio psicológico. Eu nunca tinha tido a oportunidade e Deus tem me dado essa oportunidade agora e eu quero
cuidar mais de mim, inclusive nesse sentido. Não é só quem tem doença, quem está com doença emocional, quem está depressivo, que precisa de tratamento, que tem que buscar cuidar de si e se rever e se reinventar antes de ensinar, antes de inspirar, antes de falar qualquer coisa de alguém, não. A gente tem que, antes de reconhecer o outro, reconhecer a si. Até para reconhecer o outro, na verdade. E assim vai. Então eu quero convidar vocês nesse ano de 2020, a tudo isso que a gente está passando agora, a se reinventar, a ressignificar a sua vida, seus sentimentos, sabe? Como é que eu posso dizer? Ser resiliente, né? Ser resiliente. E ser resiliente não precisa de você simplesmente tomar um golpe muito duro na vida para ver que você dá conta, porque você não dá conta. Mas Deus te faz dar conta. E é isso que eu quero falar para vocês e dizer que eu também estou à disposição para somar forças, para ajudar, para contribuir, se vocês acharem que eu posso ser útil em algum momento. Tá bom? Agradeço todas as mensagens, todo o carinho, todas as ligações. Eu sei que tem muita gente que não sabe nem o que dizer, que acaba nem entrando em contato porque não sabe nem o que falar. Não se preocupe. Eu estou sendo muito bem cuidada por Deus, porque você não pode fazer nada por mim. Você não é minha força. Grazi, eu não vou chorar porque eu quero te dar força. Grazi, eu não consegui falar porque eu queria te dar alegria e eu estava triste. Gente, você não é a minha fonte de alegria. Com todo o amor que eu tenho pela sua atitude de generosidade, você não é a minha força. A minha força, a minha fé estão firmadas num alicerce forte, estão firmadas em uma rocha eterna que não cai, que não se estremece, sabe? E para você ser forte, você também tem que estar firme nessa rocha. E saber que Jesus, ele não é uma história. Eu conheço a história de Jesus e a maioria da humanidade conhece. Mas uma coisa é você conhecer a história de Jesus, outra coisa é você ter contato com o Jesus da história. É outra coisa. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele curou no passado, ele cura no presente. Se ele trouxe palavras de vida eterna, ele traz agora também. Se ele trouxe boas novas, ele também traz agora. Ele restaura e ele está aqui. E aí eu quero fazer uma oração por vocês e dizer isso. Que quando Deus criou o mundo e houve o pecado, Deus nos deu essa liberdade. Seria muito arbitrário de Deus simplesmente falar assim, toma aqui o mundo, viva nele, Adão e Eva. Mas não, Deus deu opção. Deus não é um Deus carrasco e que não dá possibilidades para a gente. Deus, ele deu opção. Como que a gente pode saber que a gente tem liberdade de escolher a Deus se a gente não tem opção? Então Deus criou o jardim inteiro, um paraíso maravilhoso. Falou assim, ó, tudo isso aqui é seu. Desfruta de tudo, mas tem uma coisinha só. Para eu te dar, para eu falar que eu estou te dando livre-arbítrio, eu vou colocar uma tentação. Uma arvorinha com fruto a árvore do conhecimento do bem e do mal com fruto. Que eles chamam de fruto proibido. Não come desse fruto, porque se você comer, você vai experimentar a morte. E de todas as benditas árvores do paraíso inteiro, Deus colocou uma coisa para poder falar que ele tinha a opção de escolher Deus. E o que eles fizeram? Eles caíram em tentação. E todos nós, de certa forma, fomos alcançados por esse pecado original. Por quê? Porque nós viemos também da humanidade e tudo mais, de Adão e Eva também. Então nós somos frutos desse pecado original. Essa queda do homem, ela rompeu uma ligação que Deus tinha com o homem. Era uma ligação, era um vínculo tão perfeito que foi quebrado. E somente um homem que não tivesse pecado conseguiria reconectar a nossa ligação com Deus. E foi aí que Deus pensou, olha, o único jeito, o mundo jaz no maligno, todo mundo já está condenado. Mas tem um caminho. Jesus é o caminho.
a verdade e a vida. Eu vou enviar meu filho. Meu filho, que é Deus, que é Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu vou pegar meu filho, que é Deus, vou rebaixar ele a homem. E ele vai ser 100% homem. Vai sofrer, vai viver, vai sofrer. Mas ele também vai ser 100% Deus. Eu sou um homem que é 100% homem. E que é 100% Deus que consegue reconectar essa relação. E é a partir dessa reconexão, dessa ponte, que a gente consegue ser salvo. É isso. Tá todo mundo já condenado. Nossa, Deus é mau. Não, gente. Era tudo lindo e perfeito. Deus nos deu livre-arbítrio para a gente fazer nossas escolhas. Olha que lindo isso. Ele nos deu opção. Aí você pode escolher o que você quer. Entendeu? Viver aí, frustrado, condenado. Ou ser salvo realmente para ter esperança de vida eterna. E falar, eu quero essa reconexão. Eu quero, porque qualquer pessoa sente um vazio no coração. Qualquer vazio. Todo mundo tem um vazio de um tamanho. Cada um tem uns que tem vaziinho, tem uns que tem vazião. E só Jesus preenche esse vazio. E nos reconecta com Deus. Ele é a ponte, ele é o nosso mediador, né? Entre Deus e o homem. Então entenda isso, sabe? Ore. Ah, não sei orar não. Vai no quarto lá, ajoelha e conversa como se estivesse conversando comigo, com qualquer pessoa. Fala, Deus, não sei orar, seguinte, se o senhor é de verdade, fala comigo, dá um jeito de falar comigo. E Deus não mede esforço para falar com a gente. Ele fala através da Bíblia, fala. Quando fechado é um livro comum, mas quando aberto é o próprio Deus falando com a gente e a palavra dele se renova a cada dia. Então, Deus fala através da Bíblia, fala através de outras pessoas, fala através da gente aqui conversando, fala através de uma flor. Olha, a flor está até murchando. Fala através de uma flor, fala através de qualquer coisa. Deus não mede esforço para falar com a gente. Então, deixa Deus falar com você. E busque falar com Deus também. Vamos orar juntos? E aí, a gente segue conversando, conectado aqui. Pode compartilhar com quem que vocês quiserem. Tudo que eu postar, vocês podem compartilhar. Sabe por quê? Porque meu perfil já está aberto já, ele já ficou fechado há muito tempo. Mas eu abri porque tem muitas pessoas que querem saber notícias, querem acompanhar, querem poder dar uma palavra amiga, querem poder saber como é que tá. Então, às vezes, sentir também um pingo de esperança e falar, Grazi, só de você estar aí feliz, eu fico tão feliz vendo que os meus problemas às vezes estão tão menores ou não. A gente não tem que se comparar não, gente. O seu problema é seu, o meu problema é meu, entendeu? Compara com ninguém não. Vive sua vida. E a sua salvação ela é individual. Então busca seu caminho com Deus, entendeu? Cuide de você, do seu corpo, da sua mente, do seu coração, tá? Do seu emocional, beleza? Vamos fazer isso. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia e eu quero buscar isso. E quero sugerir que você faça o mesmo, né? Vamos orar junto. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de termos meditado na sua palavra, termos refletido em tantas coisas. Oh Deus, eu não sei o dia de amanhã, não sei nada, mas eu sei que se eu soubesse do que o Senhor está me livrando ou não, o que são os seus propósitos ou não, certamente eu te pediria para fazer exatamente o que o Senhor faz por mim, o que o Senhor fez por mim. Então me dê paz, ó Deus, dê paz para todo mundo que está assistindo isso e que o seu Espírito Santo fale através dessa mensagem com muitas pessoas. Eu sou uma pessoa comum, não sou pastora, não sou pregadora, eu sou gente e estou compartilhando de uma experiência pessoal com Deus e que possa servir, quem sabe, para outras pessoas também. Deus, abençoe cada casa, cada lar. Estamos em um contexto tão dolorido de pandemia, que o Senhor possa trazer esperança. A sua palavra, Senhor, ela tem esse propósito de fé, de esperança e de amor. E esse amor maior é o amor que o Senhor fez por nós, que demonstrou por nós, entregando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cuide de nós, Deus, em nome de Jesus, e que a gente possa ver essas maravilhas mesmo em meio a tanto caos, possa ter paz mesmo em meio a tanta dor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Grande beijo para vocês. Até mais.